Nós estamos, então, vendo o programa fundamental do módulo 3, Deus, que é o roteiro número 4, a providência divina. Nós já demos início a ele no encontro, em alguns encontros passados, já conversamos alguma coisa, e vamos seguir hoje, então, com o nosso roteiro, a providência divina. Nós encerramos aqui, que os nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Então, veja a importância do bem pensar, não é? Dos bons pensamentos, que não nos damos conta muitas vezes. Antigamente a gente ouvia aquela história assim, meus pensamentos a mim pertencem. Como estamos enganados, né? Os pensamentos são do mundo. Quando nós nos damos conta disso, nós vamos começar a mudar nossa forma de pensar, porque nós sabemos que outras mentes sintonizam com as nossas, assim como as nossas sintonizam com outras mentes, dependendo do tipo de pensamento que nós temos. Nós temos a nossa parabólica ligada 24 horas por dia, captando sinais, não é? É comum uma antena de rádio, está sempre ligada, captando as ondas a quais nós sintonizamos. Nós sintonizarmos uma AM determinada rádio, vamos captar essas ondas. Não é? Então, a importância do bem pensar para que possamos captar os bons pensamentos. Nós sabemos que a nossa epífise é a nossa parabólica que está ali, captando todos os sentimentos e pensamentos no ambiente. Quando nós entendemos que essas comoções e convulsões do nosso planeta são influenciações nossas também no nosso pensar, e nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Então vejam que todos terremotos, maremotos, tsunamis, o El Niño, o Laninha, chega a ter o masculino e o feminino dos problemas físicos da natureza. Todos sofrem influência dos nossos pensamentos, porque a Terra é um ser vivo. Assim que nós captamos as sensações, a Terra também capta os nossos sentimentos, as nossas sensações. Nós somos responsáveis também por esses desajustes, né, na nossa natureza, que nós não nos damos conta. Vocês imaginem, assim, não só politicamente falando, mas as guerras, quantas mentes estão emitindo pensamentos de ódio, de mágoa, de rancor, religiões fundamentalistas que querem converter os infiéis, como dizem, né? Através da espada, da força. Quando Jesus pregou isso? Jamais, né? Como diz Jesus, não tinha uma pedra que ele dissesse dele para escorar, encostar a cabeça para repousar. E como nós, homens, a gente desvirtuou esses ensinamentos do mestre, né? Então, pessoal, eu quero dizer assim que a cada lâmina nossa que nós comentarmos, eu também vou passar para que se alguém quiser fazer algum comentário, me interrompa a qualquer momento. Não se preocupe em esperar o momento certo, porque às vezes surge na nossa mente algum questionamento, algo para acrescentar, e se a gente esperar, às vezes acaba esquecendo, acaba passando, né? Então, sempre que surgir algo, me interrompam. E depois a gente volta para o tema novamente, não se preocupe. Então, voltando à nossa... Um minutinho aqui. Voltando à nossa questão aqui a nossa questão que nós estamos estudando, né, da providência divina, nós vamos seguir hoje no mesmo tema, então. E como diz no nosso estudo, nada obsta o que se admita para o princípio da soberana inteligência, um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios,
como o sol com a sua luz. O que é a soberana inteligência? Deus, não é? O Pai. Nós estamos imersos no hálito divino, como dizem os espíritos, não é? Então, nós estamos nesse que a gente chama o fluido cósmico universal. Tudo que nós pensamos, que nós produzimos mentalmente, entra em contato com o universo. Vejam que nós não produzimos aqui para o nosso planeta somente. Os nossos pensamentos, eles viajam através das ondas mentais do universo. Nós estamos, os espíritos dizem, o fluido cósmico universal é como se fosse peixes num aquário, eles estão imersos naquele líquido, não é? Isso, claro, a gente está diminuindo bastante para nos dar uma ideia. E é algo tão sutil que nós não percebemos. Assim como o ar leva os sons, o fluido cósmico universal leva nossos pensamentos a todos os cantos do universo. Então, quando nós pensamos, temos maus pensamentos, os nossos pensamentos vão sintonizar com outros maus também. Por isso a importância, quando a gente vê essas discussões, guerras, enfim, que nós estamos vendo ultimamente no nosso planeta, a importância de pensarmos o bem, para ir combatendo esse mal. Como disse o mestre, não basta nós não fazermos o mal, nós temos que fazer o bem. Então não basta, porque quando nós nos omitimos de algo, nós estamos sendo cúmplices de algo que está acontecendo. Porque o não fazer nada já é fazer o mal. Então, sempre que possível, fazermos o bem. Em todos os momentos da nossa vida, não é? Então, seguindo. Mas onde esse foco? É o que ninguém pode dizer. Onde é que está esse foco? Esse foco, como estava colocado no texto anterior, Deus é como o sol. O sol, não existe um sol para cada cidade, não é? O sol ilumina todo o nosso planeta, ele está em toda parte. É como Deus, Deus está em toda parte. Existia um antigo professor de Oxford, lá em 1380, mais ou menos, chamado John Wycliffe. Ele dizia uma coisa muito interessante, inclusive, não foi excomungado pela igreja na época, porque ele era uma pessoa de uma moral ilibadíssima, né? Eles não tinham condições de torná-lo um herege, porque ele era uma pessoa querida pela comunidade toda, né? Então, John Wycliffe vivia na Inglaterra, era professor universitário de Oxford, era teólogo, né? Era professor, e ele dizia: por que Deus precisa de um representante na Terra se ele está em toda parte? E é um fato. Quem é que criou os representantes de Deus da Terra? Foi nós, os homens. Então, quando se criou o Papa, o representante na Terra, vejam, não estou criticando o Papa, mas quem criou foi os homens. Por exemplo, Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. E às vezes eu me pergunto, como Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica, se a Igreja Católica foi fundada em 325? Mas aí tem a resposta. Ele foi o primeiro Papa honorário, vamos dizer assim. Ele não foi um Papa efetivamente, mas foi honorário. Sempre tem aquela explicação, não é? Mas Pedro, na verdade, fundou a Casa do Caminho. O que era a Casa do Caminho? Nós sabemos que, antigamente, o velho, o escravo, aquele ser humano que já não tinha mais utilidade, ele era descartado. Então, Jerusalém era cercada de muros. Os escravos que não tinham mais serventia para os seus amos, os velhos, eram jogados para fora dos muros, não é? Então Pedro acolhia eles na Casa do Caminho, que era o caminho para Jerusalém, e já evangelizava e, dentro do possível, tratava da sua saúde, dos seus ferimentos e os alimentava.
Então, é interessante o homem, né? Primeiro eles matam, depois tornam santos. Então, os apóstolos foram mortos e depois santificados. Nós vamos ver, eu tenho um exemplo, a prece de Cáritas. Eu não sei se alguém já leu aquele livro sobre Cáritas. Cáritas a prece de Cáritas foi a psicografia em 1874, no Natal de 1874. Foi trazida através de uma médium excepcional da época, chamada Waterville Creel. Ela trouxe essa prece que o Espírito se identificou como Cáritas, que, na verdade, essa Cáritas, para a Igreja Católica, é a Santa Irene. Quem foi Santa Irene? Santa Irene foi uma cristã grega que foi morta pelos romanos. Ela e as irmãs, porque eles tinham obras sagradas, vamos dizer assim, do cristianismo em casa, e naquela época os romanos não aceitavam. Então, primeiro, eles as torturaram, ela e as irmãs, depois tiraram-lhe a vida, e mais tarde santificaram. Então, é estranha essa forma, né, de transformar pessoas em santos. Primeiro precisa sacrificar para depois santificar. Então, o homem é interessante dentro da sua brutalidade, né? E assim eram os cristãos, eram jogados às feras e depois santificados. Os apóstolos, só um morreu de causas naturais, né? Que foi João, os demais foram todos sacrificados. E mortes complicadíssimas, né? Torturados. E todos hoje são santos para a Igreja Católica. E a Igreja Católica é interessante, lá em 1800 e alguma coisa, vamos dizer assim, o Papa foi declarado infalível. Então, o Papa foi equiparado a Deus, já em 1800 e pouco. Mas quem tornou o Papa infalível? Os homens. Os homens são infalíveis? Falível é Deus, não é? Então, é interessante, assim, o homem, na sua arrogância, no seu orgulho, né? Isso é um orgulho do homem. Imagine se eu me dizer aqui infalível, né? Que orgulho extremo nosso. Como eu sou infalível? Não existe como nós vivermos num mundo de provas e expiações e sermos infalíveis. Teríamos que ser anjos já, não é? Para sermos infalíveis. Falível é Deus. Então, seguindo com o nosso estudo, é o que ninguém pode dizer. Então, não pode dizer o quê? Provavelmente, não se achando fixado em determinado ponto, como não o está a sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, em Deus há de ser sem limites essa faculdade. O que é o dom da ubiquidade? É o dom de irradiar, de poder estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Se os espíritos perfeitos têm esse dom, imagine Deus na sua perfeição absoluta. Então, os espíritos, não é que eles se dividem. O espírito é um só, mas ele irradia através do pensamento para vários lugares, quantos lugares eles quiserem. Tem uma questão muito interessante, Divaldo Franco falando sobre o anjo guardião. Nosso anjo guardião é sempre um espírito perfeito. Então, não confundamos os nossos protetores com o anjo guardião. Os protetores são espíritos bons, mas não são espíritos perfeitos. Já nosso anjo guardião é sempre um espírito superior. E Divaldo é questionado num programa até de entrevistas, se cada um de nós tem um anjo guardião. E aí eu pergunto, será que nós temos um anjo guardião? O que vocês acham? Cada um de nós tem um anjo guardião? Né? Eu vi o seu Edgar lá com o dedo. Ó. Com certeza. Então, ele sabe o que ele... Acho que anjo guardião é de todos nós.
Anjo guardião protetor, sim, é exclusivo. Mas o anjo, para todos nós, ele não é exclusivamente nosso, né? O anjo guardião, ele pega uma fatia do bolo para você ajudar. Aqui é uma pleiade de espíritos que circulam no espiritual, ajudando, auxiliando, nos auxiliando quando a gente precisa, mas não é exclusivamente nosso, né? Exatamente, né, Sr. Edgar? O que diz o Divaldo? Exatamente isso. E o anjo, seria muita pretensão nossa pensar que cada um de nós tem um anjo guardião exclusivamente nosso. Que aquele espírito superior está ali à nossa disposição só para nós. Não, eles têm diversos tutelados, cada espírito superior. Por quê? Porque como eles têm esse dom da ubiquidade, eles podem atender a todos os tutelados no mesmo momento. Né? Eles podem irradiar sua presença para todos os lugares. Então, um anjo guardião tem vários tutelados. Aqui no nosso mundo, e quantos mundos mais não sabemos, né? Então, são espíritos de alta envergadura, que vivem nos mundos celestes já, não é? E que de lá eles irradiam para outros mundos. Então, o trabalho, quando nós vemos lá, até a Gorete me mandou sobre Júpiter, não é, Gorete? Júpiter já é um planeta que está trabalhando as questões morais. Os homens não trabalham mais na construção, vamos dizer assim. Quando nós vamos ver lá naquela revista espírita de 1858, se eu não me engano, no mês de abril, quando Kardec entrevista um espírito que vive em Júpiter, e ele faz várias questões, né? Eu já comentei sobre essa entrevista. Aqueles que não leram ainda podem adquirir esse livro em PDF na internet. Ou também tem nas livrarias, né, as revistas espíritas. Foram 12 anos, e cada ano foram reunidas em um livro. Então, são 12 livros. E ali tem, mês a mês, os textos de Kardec, os estudos de Kardec, vamos melhor dizer assim. E nesse, ele entrevista esse espírito de Júpiter. Inclusive, tem a casa de Mozart em Júpiter, né? Que ela é feita toda de música, como diz no texto. E quando Kardec pergunta sobre as construções, o que eles respondem? Que o homem se dedica à parte moral somente em Júpiter. A questão das construções, elas são mais etéreas, e que os animais lá é que se dedicam às construções. E que ele não iria descrever os animais de Júpiter, porque nós não entenderíamos. Porque a nossa ideia de animais são os nossos animais daqui. Existem os níveis diferentes de habitantes de Júpiter, mas não em questões financeiras, em questões morais, sim, intelectuais e morais. Tanto que aqueles espíritos que já habitam, têm espíritos tão moralizados já em Júpiter, que eles habitam o céu, vamos dizer assim. As residências são construídas sobre o solo, acima do solo. E quando esses espíritos se reúnem em alguma convenção, alguma reunião, eles vão para suas casas. Então, veja, nós não vamos mais precisar de carro no futuro, não é? Nós vamos viajar com as nossas casas. E que, quando se reúne uma multidão desses espíritos, as suas residências chegam ofuscados do sol, porque eles estão no alto. Então, existem os animais que constroem essas habitações. Então, vejam que tipo de animal, animais alados. Quem assistiu aquele filme, O Avatar? É uma ideia grosseira de Júpiter, né? Lá existem as montanhas flutuantes. Então, eu assistindo aquele filme, eu estava lembrando dessa reportagem na Revista Espírita. Aqueles animais alados que transportam o homem, enfim, eles se conectavam com os animais, não é? Lembram do filme? E que eles se conectavam com aquela árvore espiritual.
falando muito em espírito. Claro que ali é uma ideia um pouco grosseira, que é uma ideia nossa, do homem, mas esse autor desse filme, será que ele não esteve visitando mundos assim e trouxe de lá uma ideia imperfeita? Porque quando nós visitamos e que voltamos à carne, nós não temos uma ideia muito lúcida do que nós vimos no mundo espiritual, né? E às vezes é afetados pelas nossas ideias do mundo aqui. Então, mas ele traz uma ideia muito clara naquele filme, a ganância do homem da terra. O que que ele vai fazer no mundo? Ele vai lá explorar o mineral, não é? E tanto que quis acabar com aquele povo que vivia lá, que tinha aquela árvore sagrada, enfim. Então, sempre que vem um filme assim, nós temos que ver o lado espiritual que esse filme nos traz. Por exemplo, quando nós assistimos O Senhor dos Anéis, ele traz muita coisa espiritual. Nós pararmos para observar, é um filme violento, mas a violência é uma questão nossa do homem. Mas quanta coisa espiritual ele traz ali, aqueles seres. Quando nós lemos os livros do André Luiz, em que aqueles seres que a gente vê nesse filme existem no umbral. Seres humanos já ainda com transfigurados em animais, não é? Então, tudo isso a gente vê na doutrina espírita. Então, esses autores, esse J.J.R. Tolkien, né, que é o autor desses filmes, quantas vezes ele visitou o umbral para poder ter essa trilogia toda que ele tem? E a vida dele foi escrever esses livros, né? É toda uma jornada da humanidade na Idade Média, que eles chamam, né? Então, quando nós vemos um filme assim, nós temos que ver o que traz de ensinamento espiritual. Né? Eu gosto de ver esses filmes para ficar imaginando, colocando dentro da doutrina espírita o que ela nos ensina. Então, voltando à reportagem do Kardec, e ele pergunta como são os seres, os homens, né, lá em Júpiter. E, se eu não me engano, Pallassi, esse espírito, foi um espírito que viveu na Terra também. E ele diz como são os seres humanos, que são muito altos, em torno de 3 metros, e que espírito e corpo se confundem, porque o corpo é tão sutil que dá para ver o espírito, né, habitando aquele corpo. E que quando eles desencarnam, eles seguem vivendo a vida normalmente desencarnados, e há uma interação muito grande entre encarnados e desencarnados. Por quê? Porque eles já desenvolveram plenamente o sexto sentido, que é a mediunidade. Nós aqui estamos a caminho. O que os hindus colocam lá? Não é o terceiro olho que eles colocam na testa, que enfim, que é para ver além do que a gente... que é uma visão transcendental, não é? Então, quando ele diz... E aí Kardec pergunta, quantos anos vivem os homens de Júpiter? E ele diz que é difícil comparar em termos de idade, porque o tempo lá é diferente. O tempo nos mundos se modifica conforme a evolução de cada mundo. E ele diz assim, tentando aproximar com a idade da Terra, ele diz assim, em torno de 5 séculos. Como que um homem vive 500 anos? Por quê? Porque lá não existe mais a doença, já não existe mais as convulsões telúricas, né, que são do planeta, tanto que o homem, quando analisa Júpiter, ele diz que não pode haver vida lá por causa da atmosfera, mas ele não entende que aqueles espíritos lá não precisam dessa nossa atmosfera. E quando Kardec pergunta da alimentação, eles dizem a maioria é vegetal e também se alimentam pelo ar que eles respiram. Então, vejam, não existe mais alimentação animal lá. E é o que acontecerá conosco. Nós ainda precisamos dessa alimentação animal, mas aos poucos, é como diz o Chico Xavier naquele programa Pinga Fogo, sobre alimentação animal. O que o Chico diz? Que um dia não nos alimentaremos mais dos nossos irmãos, mas não vamos violentar a nossa constituição física por enquanto, de repente, simplesmente não comer mais proteína animal.
Por quê? Porque estaríamos prejudicando o nosso organismo físico, que é a nossa casa do nosso espírito. Então, aos poucos, a humanidade vai, através dos estudos da medicina, da biologia, fisiologia, enfim, vão criar alimentação própria, sem necessidade da proteína animal. Então, um dia nós não precisaremos mais, mas não vamos simplesmente chegar agora, eu não vou mais consumir proteína animal, eu vou prejudicar o meu organismo, né? Mas um dia, aos poucos, nós vamos deixando. Um dia seremos todos veganos, né? Vegetarianos, veganos, mas não vamos, por enquanto, eu gosto de um churrasquinho, né? Ainda preciso, mas um dia isso vai ficar no passado, né? Mas por enquanto deixa assim que tá bom. Não vou forçar aqui a minha natureza, né? Então, e quando chega um momento que, se vocês lerem essa entrevista, até uma entrevista longa, assim, eu fiquei com a vontade de ir para Júpiter quando eu estava lendo sobre essa entrevista, mas lá no final eu perdi toda a vontade, porque Kardec pergunta assim: o ser humano da Terra mais inteligente que existe na Terra, como seria em Júpiter? E aí foi que eu perdi a vontade de ir para Júpiter. Ele disse assim: seria como os vossos macacos. Aí, então vejam como nós aqui nos achamos muito inteligentes, sabemos tudo. Então, o ser mais inteligente da Terra seria como um macaco lá. Então, olha o que nós temos que evoluir ainda, né? E aí nós nos enchemos de orgulho. A gente vê os cientistas, por exemplo, né, às vezes duvidando de Deus, que Deus existe. E tudo é ciência. Não, a ciência, ela vem para comprovar o espiritismo, como o espiritismo comprova a ciência. Ciência e espiritismo caminham juntos, porque tem coisas que só a ciência não explica. Se nós formos muitos ensinamentos da ciência, não tivermos um conhecimento espírita, nós não entendemos a ciência. Assim como vocês lembram, né, que o que o Darwin disse, o elo perdido. Darwin chegou num ponto em que ele parou, que é a evolução do ser humano. Como que chegou até o macaco e aí? Como é que passou de macaco para homem? Aí encerrou, né? Então, quando nós lemos um livro chamado Os Exilados de Capela, é do Edgar Armond, leia esse livro. Lá ele diz: o ser humano, quando sai do estágio animal para o hominal, esse processo é feito fora da Terra. E eles não nos explicam porque nós não teríamos condições ainda de entender. Então, o elo perdido está nessa transição, do último animal para hominal. Então, nós não conseguimos ainda entender como é processado essa transição, porque nós vamos nos 3 reinos, não é? Reino mineral, reino animal, reino vegetal, animal, e depois tem um período entre o animal e o hominal, que são os espíritos elementais que trabalham ainda sem serem humanizados, que são aqueles espíritos que nós chamamos os duendes, as fadas, os djinns, as salamandras, que são, cada espírito trabalha num setor do nosso planeta. As salamandras trabalham com aquela parte do fogo, os vulcões, enfim. As ondinas trabalham com as águas, os mares, os rios. Os duendes, os djinns trabalham com as florestas, são os protetores das florestas. E por que nós temos essas imagens deles? Porque aqueles médiums, porque a mediunidade existe desde que a Terra é Terra, né? Mas onde é que surgiu? Esses são os deuses gregos, por exemplo, que eram os médiums que viam esses espíritos, né, nas florestas, nos locais, enfim. Então, esses médiums descreviam como eles viam. Por isso que eles têm essas
essas configurações, vamos dizer assim, que esses médiums vinham, esses espíritos. Então, nós temos esse processo entre o animal e o hominal. Um dia, após nós termos uma ideia um pouco melhor, nós vamos falar mais sobre os elementais. Inclusive, eu indico um livro para vocês que fala muito bem sobre isso aí, do Sebastião Camargo, chamado... agora me faltou o nome do livro aqui, mas depois eu pego ele lá e passo no grupo. Não lembro aqui o nome agora, esqueci. Mas é do Sebastião Camargo, que ele fala sobre os elementais. Esse livro, eu consegui ele em São Paulo. Eu pedi pela internet, que eu não consegui nenhuma livraria no Rio Grande do Sul. Porque nas casas espíritas não é quase falado sobre os espíritos elementais. Então, eu fui buscar esse livro numa livraria de São Paulo. Até a Alice também comprou na mesma época, nós compramos juntos esse livro. Então, se puderem ler esse livro, depois eu vou colocar o nome, que eu agora não lembro, acabei esquecendo o nome, em que eu fiz um trabalho sobre esse livro num capítulo só, capítulo 7, que fala muito sobre os elementais. Inclusive, eu separei as entrevistas do Sebastião Camargo, que eu vou colocar no nosso grupo daí. Eu tenho essas entrevistas guardadas no meu computador, eu vou passar ela para o nosso grupo no YouTube, porque senão ela fica longa, eu não consigo adicionar no WhatsApp, porque ele não adiciona vídeos longos, né? Então, o primeiro passar no YouTube, depois eu coloco para nós ali. É muito interessante o Sebastião Camargo falando sobre os espíritos elementais. Então, né, pessoal, voltando ao nosso tema aqui, que eu saí bastante fora aqui, mas às vezes a gente se emociona e vai falando outras coisas, não é? Mas acho que tudo é informação, tudo vai nos trazendo outras informações para que possamos ir entendendo. Essa é a maravilha da doutrina espírita. Nos permite questionar, nos permite estudar, nos permite conversar sobre tudo. Não existe mistérios da fé para a doutrina espírita. Daniel. Nós estudarmos, compreendermos, para então saber por que temos fé. Porque senão nós temos a tal da fé, não é? A fé cega, e não a fé raciocinada. Por que nós temos uma fé raciocinada? Porque nós sabemos no que acreditar. No entanto, a fé cega é aquela. Tem fé e pronto, não interessa. É um mistério de Deus. Claro que hoje eu entendo os mistérios de Deus, porque são coisas que nós não temos condições de entender ainda. Por isso é um mistério. Mas um dia nós entenderemos. Então, um dia que formos um Cristo, nós vamos entender os mistérios de Deus, porque estaremos trabalhando junto a Deus, não é? Por enquanto, nos contentemos com isso, com o que nós estamos estudando, aprendendo, e mantendo a fé dentro de um raciocínio possível ainda para a nossa inteligência atual. Não queremos dar pulos, né? Saber mais do que temos condições. É como os espíritos dizem, se nós tentássemos dar pulos em evolução, iríamos saber coisas que não entenderíamos e sequer acreditaríamos. Se o Cristo estivesse aqui hoje e nos falasse de coisas futuras, nós crucificaríamos ele de novo, porque não entenderíamos as coisas além que ele estaria falando, não é? Então, vocês imaginem o povo há 2000 anos atrás, ele tinha que falar em histórias, parábolas, para que fosse interpretada em todos os tempos. O evangelho que nós estudamos agora, se daqui 100 anos nós estudarmos novamente, nós vamos entender de outra forma. Muito mais apurada, mais avançada. Não precisa nem ser 100 anos. Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, se nós voltarmos a estudar o evangelho, nós vamos tendo outros entendimentos mais aprofundados, não é? Então, por isso que, como nos dizem os espíritos, não se estuda a doutrina dos espíritos, não se estuda o evangelho a priori, assim, vai lendo e comentando e aquilo vai indo assim, sem um entendimento maior. Por isso a importância de nós trocarmos ideias,
Por isso que quando eu coloco aqui agora falando sobre a doutrina espírita, eu também peço a cooperação de todos. Porque coisas que eu estou falando aqui, os demais também podem acrescentar. Eu também quero aprender um pouquinho de vocês, não é? É como eu conto do meu colega aqui, eu não ensino o meu pouquinho, porque se eu ensinar o meu pouquinho, vocês vão saber 2 pouquinhos, eu vou continuar sabendo só um pouquinho. Então, era um colega egoísta, ele não ensinava o que ele sabia, porque ele tinha medo da gente saber mais que ele, né? Então, vamos nos auxiliar, não é? Para mim saber 2 pouquinhos também. Então, pessoal, voltando ao nosso dom da ubiquidade, eu vou divagando aqui, vou saindo do nosso tema, né? Mas eu acredito que vai trazendo também informações. Então, enchendo Deus o universo, poder-se-ia ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se. Então, Deus não precisa se transportar de um lugar para o outro. Ele está em toda parte, né? Por se formar em todas as partes, a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, onde o poder dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma. Deus se encontra em toda parte, ou em parte nenhuma, dependendo de como nós vamos ver as situações, não é? Deus preenche todo o espaço. Em todos os lugares existe a presença de Deus. Então, a ação providencial de Deus pode ser percebida nas seguintes palavras de Emmanuel. Vamos ouvir o que o Emmanuel tem a nos dizer. Olha só, ele diz assim: se acreditas que o hálito das entidades angélicas bafeja exclusivamente os cultivadores da virtude, medita da providência divina que honra o sol na grandeza do espaço, mas induzindo-o a sustentar os seres que ainda jazem colados à crosta do planeta, inclusive os últimos vermes que rastejam no chão. Então vejam que Deus acolhe a todos nós, aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam, os bons. Não vamos falar em maus, mas os equivocados, que também são filhos de Deus, que logo ali adiante vão acordar para as verdades de Deus também, assim como nós já acordamos, porque nós também fomos como eles, como esses que nós julgamos equivocados ainda, não é? Então, todos nós um dia acordaremos. As religiões, o que o mestre nos disse? Que um dia haveria uma só religião. Ele não falou qual religião, católica, evangélica, espírita, né? Quando nós entendermos o verdadeiro sentido da palavra religião, nós vamos ver que já existe uma só religião. Nós é que denominamos, damos outras denominações, evangélica, universal disso, universal daquilo, Igreja Católica. Quando nós entendermos que a palavra religião significa uma coisa só, o que é religião? A religião vem do latim, religare. O que quer dizer religare? É nos religar mentalmente a Deus, a Jesus e a espiritualidade superior. Então, todos nós já temos uma só religião, porque todas as religiões já se ligam a Deus e a Jesus, aos santos, vamos dizer assim. O que são os santos? São os espíritos superiores, não é? Que as igrejas, as religiões consideram santos. E a gente vê como são os homens. É interessante. Vejam só. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja. O que é igreja? Igreja vem do grego. Quer dizer o quê? Eclésias. Eclésias, a tradução é igreja. E o que quer dizer eclésias? Eclésias, para o grego, são assembleias. Assembleias onde os gregos se reuniam nas praças
para discutirem os problemas da cidade. Então, eclésias, igrejas, não é? Católico. Católico vem do grego também. Católicos quer dizer universal. Então, Igreja Universal Apostólica Romana, né? Dos apóstolos romanos. Agora nós vamos ver lá Assembleia Universal do Reino de Deus. É a mesma coisa. Então, só colocam um outro nome, mas tudo é a mesma coisa, né? Igreja Universal do Reino de Deus, é a mesma Assembleia, a mesma católica, que o católico do grego quer dizer universal, e nós não nos damos conta, porque isso também acontece no Espiritismo. As pessoas vão, cada um quer impor a sua verdade, e em vez da gente chegar num consenso, estudar direitinho a doutrina dos espíritos, das religiões, para chegar num consenso, quando há uma divergência em qualquer uma desses estudos, dessas interpretações, o que se faz? Se separa e funda outra igreja. Não é diferente na doutrina dos espíritos. Quantas casas espíritas são fundadas por haverem essas interpretações diferentes, não é? Então, o próprio espiritismo também tem essas divergências. Nós vamos ver lá os 4 evangelhos de Rousseau. Não sei se alguém já ouviu falar nesses 4 evangelhos de Rousseau. Então, os 4 evangelhos que o Rousseau interpretou lá da forma dele e quis introduzir na doutrina espírita, né? Como os verdadeiros evangelhos. Isso, antigamente, até a própria federação chegou a quase ir para esse lado dos 4 evangelhos de Rousseau. Mas nós já temos os 4 dos evangelhos dos evangelistas, não é? Então, as pessoas vão criando outros entendimentos e querem impor uns aos outros. Às vezes, chegar a um entendimento maior, não é? Eu acho que se nós debatermos com tranquilidade, com entendimento, nós vamos chegar num entendimento maior sobre determinado tempo. Mas o orgulho faz com que cada um de nós se julgue o certo. Não, o que eu penso é que está certo. Por isso que eu sempre digo aqui, vamos trocar ideias, porque eu não sou o dono da verdade. O que eu estudei, eu interpretei dessa forma. O que outros estudaram, eles têm a forma de ver. Então, é interessante essa nossa troca. Não só eu ficar... como a gente falou da nossa mensagem. Eu já passei antes para que outras interpretações também sejam trazidas, não é? Então, porque é importante essa nossa troca. Não é que esse está certo, aquele está errado, aquele está certo, eu estou errado. Não, tudo acrescenta. Olha como foi o nosso estudo do Evangelho. O Evangelho foi muito proveitoso para todos nós. Eu ouvi cada um trazer a sua forma de ver também o Evangelho. Não foi, nós todos, não falamos todos a mesma coisa, não é? Nós temos outros entendimentos. Alguém gostaria de algum comentário até agora do que nós conversamos sobre a providência divina? Tu sabe, Daniel, que eu estava pensando enquanto tu vinha falando, como tu faz, né? A gente vai pensando e vai imaginando. Lá atrás, no início, quando a gente estuda o Evangelho, que Jesus falava por parábolas e tudo mais, pelo povo não entender, né? Tu vê que ainda hoje tem coisas que nós, seres humanos, não temos o entendimento. Então, o quanto é lento também o nosso crescimento, né? O nosso entendimento das coisas. Porque ainda hoje a gente não tem certas informações porque a gente não saberia o que fazer com elas, a gente não entenderia, né? Então, me chamou bastante atenção aí, enquanto tu vinha falando, eu estava me lembrando, né, de todo o tempo de estudo que a gente já tem e fiquei pensando lá atrás, né, tu vê o quanto a gente ainda
ignorante nesse sentido, né? No sentido de saber, de ter o entendimento das coisas. E a providência divina, minha mãe sempre dizia, a providência divina não dorme. E é fato, né? Nós nunca estamos sós, né, Daniel? Porque sempre nas dificuldades a gente pede a Deus que, me ajude isso e aquilo. E muitas vezes o ser humano, por não ter o entendimento, não vê que Deus nos manda o socorro. Ou é para uma pessoa, ou é um telefonema, ou é alguma coisa que alguém vem e te diz, sempre surge a solução daquilo que você precisa, se for o teu merecimento receber, né? Mas a gente sempre está auxiliado por Deus, não caminhamos nunca sozinhos, né? E a nossa fé, que ainda é tão pequena, como a gente diz, né? Menor que um grão de mostarda, mas a nossa fé nos faz seguir, nos faz ficar de pé, né? Hoje eu vejo muita diferença de mim para minha mãe, para minha avó, para minha filha, para minhas netas, né? Eu vejo a diferença de épocas, no caso, né? E pedimos a Deus que essas novas gerações que vêm aí sejam gerações mais iluminadas, né? Uma coisa a gente já pode ver que nessas crianças mais novas e tudo mais, as crianças não gostam muito de carne, não comem muita carne, né? Mas já tinha dito que, você falou mesmo hoje, né? Que a gente vai chegar num ponto em que a gente não vai ter mais necessidade, né? Então, uma coisa puxando a outra na nossa própria vida, no nosso próprio dia a dia, né? Achei bem interessante isso. Verdade, né, Vitor? Nós não nos damos conta porque não prestamos atenção nos sinais, né? Eles estão aí na nossa frente. E eu estava lembrando até de uma história agora, enquanto tu falava, uma pessoa de muitas posses queria muito dar um jantar para Jesus Cristo, né? E ele tinha muito dinheiro, assim, ele preparou uma refeição, assim, monumental para Jesus, aguardando a presença dele. E orou, e se concentrou, e fazia tempo que ele vinha preparando esse jantar, e fez numa noite fria de Natal, assim, um jantar para Jesus, estava esperando Jesus. Ele teve a intuição que Jesus iria visitar. E ele fez aquele imenso jantar. E lá para umas certas horas da noite, tocou um mendigo na mansão dele. E ele foi atender, e o mendigo estava com fome, perguntou se ele tinha comida, né? E ele disse, não tem comida. Hoje não, hoje é uma visita muito importante. E passou da meia-noite, enfim, e então ele ficou muito decepcionado que Jesus não foi visitar ele para jantar. Ele tinha preparado aquele jantar para Jesus. E então ele recebeu a visita de Jesus em espírito. E ele reclamou, mas por que eu fiz o jantar? Por que não veio jantar? Eu estive na tua casa, você não me recebeu? Então vejam, nós não prestamos atenção muitas vezes que as coisas se apresentam para nós. Se ele tivesse Jesus, o que Jesus nos diz, né? Para nós atender sempre os necessitados. Quando atendemos ao necessitado, atendemos a Jesus. Mas nós não prestamos atenção nesses sinais que estão na nossa frente para nós fazermos o bem, a caridade. Porque nós esperamos coisas grandiosas e às vezes as coisas estão nas pequeninas, né? E nós não prestamos essa atenção. Mas alguém gostaria de algum comentário, algum questionamento? Todos tranquilos? Então vamos aqui em frente de novo. Sempre que quiserem algum comentário, alguma pergunta, por favor, interrompam. Então diz assim, como Emmanuel nos disse ali, né? Contempla os quadros que te circundam em todas as direções e reconhecerás o amor infinito, buscando suprimir em silêncio as situações deprimentes da natureza. Então, nós não prestamos atenção
Olha o que nos diz aqui, nós contemplarmos os quadros que nos circundam, né, em todas as direções, para nós poder reconhecer o amor de Deus, que nos está conosco, que nos acompanha, né? Olha só, cachoeiras cobrem abismos, fontes alimentam a terra seca. Então, tudo é dádiva de Deus que nós não prestamos atenção. Astros clareiam o céu noturno, flores valorizam espinheirais. No campo de pensamento em que estagias, surpreenderás esse mesmo infinito amor, procurando extinguir as condições inferiores da humanidade. Então, vejam, Deus está trabalhando para extinguir essas nossas condições inferiores. Nós é que nos apegamos a esses equívocos, né? E resistimos, como nos comprazemos ainda no equívoco, né? Como para nós ainda nos trazem uma certa satisfação, vamos dizer assim. Quando nos magoamos, quando odiamos, quando sentimos raiva, né? Quantas vezes isso nos traz até um certo prazer, quando vemos aquele nosso suposto inimigo passando por uma situação mais complicada, quantas vezes isso nos traz prazer, não é? Ah, isso foi merecido, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo. E vamos nos comprazendo nesses equívocos, porque isso ainda é um equívoco que carregamos nós. E não estou dizendo isso porque eu já sou perfeito e não sinto isso. Claro que às vezes também passa por mim a mágoa, o rancor, não é? A decepção. Por que nos decepcionamos? Porque nós esperamos do outro coisas que sequer nós temos para dar. E aí nos decepcionamos. Queremos que a outra pessoa tenha 1 milhão de predicados que nós mesmos não temos. E aí nos decepcionamos. Eu acho interessante quando a pessoa diz, né? Ah, eu quero conhecer uma pessoa que me faça feliz. Mas não é o outro que vai me fazer feliz. Se eu não estiver feliz comigo mesmo, não vai ser... Essa felicidade não vai vir de fora para dentro, não é? Nós temos que exteriorizar ela, já está no nosso coração. Então, pais transfigurados em gênios da ternura, professores desfazendo as sombras da ignorância, e como hoje os professores não são mais tão valorizados como era antigamente, né? Hoje nós vemos isso. Professor, antigamente, eu sou filho de professora, né? Inclusive minha mãe foi minha professora e não me dava muita moleza, né? Eu tinha que estudar para passar. Hoje em dia um aluno não pode rodar. Então, que ensinamento nós estamos dando para esses seres humanos que estão nas escolas? Eles podem tudo, se estudar ou não estudar não importa, porque tem que passar de ano. Então, que seres humanos nós estamos formando? Nos perguntemos. E já saem muitas vezes de casa, o pai entrega para as escolas educarem, mas a educação está em casa, ela não está na escola. A escola dá instrução e coopera também na educação, mas a principal fonte de educação é no lar. E os pais, muitas vezes, estão se omitindo, passando para as escolas para educarem. A escola é para instruir, mas as escolas também não estão mais instruindo, porque quando aqueles que estão nas escolas são obrigados a passarem, eles perderam a vontade de se instruir também. Por que se instruir? Se eles vão passar de ano de qualquer forma, não é? Então, culpados somos nós, que colocamos essas leis nas escolas, não é? Os médicos a sanarem doenças, almas generosas socorrendo a necessidade. Então, tudo isso faz parte da providência divina. Os médicos fazem parte da providência divina. Essas almas generosas atendendo, socorrendo aqueles irmãos nossos, né, que necessitam desse socorro moral. Entendemos, então, assim, que Deus se ocupa com todos os seres que Ele criou.
por mais pequeninos que sejam, nada para a sua bondade é destituído de valor. Então, tudo para Deus tem valor. Lembram que nós vimos na mensagem, não é? E tudo, sempre Deus estará conosco, através de algo, né, dentro da providência divina. E muitas vezes não nos damos conta. Aquela pessoa que nem esperavam nos traz alguma coisa que necessitávamos, né, naquele momento de dificuldade. Essa é a providência divina trabalhando. Gorete? Então, você estava falando sobre esse pedacinho que você escolheu, e me ocorreu, assim, o pensamento de que, se a gente pensar na biologia, no microcosmo e no macrocosmos, né, que a gente sabe que tudo se interliga e tudo, as cadeias, tanto, né, dos animais quanto dos alimentos, tudo aquilo lá que a gente aprende, tudo é muito importante, né? Da molécula, do verme, e assim vai, né? E tudo tem um sentido, tudo se encadeia, e tudo é super importante para que haja uma harmonia, vamos dizer assim, né? Nessa parte biológica. E acredito que, acredito que realmente é assim também na parte espiritual, né? Com relação a Deus, muito mais ainda, né? Porque ele não deixaria nada ao acaso e não criou nada ao acaso. Tudo há uma lei sublime que emana dele, que tem um objetivo que é a melhoria, vamos dizer assim, a evolução, né? A melhoria, vamos dizer assim, em todos os sentidos, tanto de animais, quanto a parte da natureza, tantos nós, né, como seres encarnados, como seres espirituais também. Não sei se me fiz muito claro, acho que não consegui colocar aquilo que eu pensei. Mas é essa cadeia, vamos dizer assim, né? Não, é exatamente isso que tu falou, né, Gorete? Tudo está interligado. Mundo material, mundo espiritual. Tudo Deus não deixou nenhum detalhe, né, que passasse, vamos dizer, sem que ele tivesse o controle sobre tudo. Aquele livro que eu estava falando, eu não lembrei do título, mas ele diz assim, do átomo ao anjo. Então vejam, nós temos o nosso início lá do átomo e nós vamos progredindo até chegarmos ao anjo. O que é o átomo? O átomo é o mundo material que nós vivemos, não é? Então nós fazemos parte desse todo. Se interliga o mundo material e o mundo espiritual. Nós não vivemos a parte do mundo espiritual, não é? Nós estamos vivendo junto com o mundo espiritual em todos os sentidos. Eu vou afastar só um pouquinho aqui, que eu vou pegar aquele livro, que agora eu quero dar o título dele, eu não lembro, mas eu tenho ele aqui. O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Esse é o livro de Sebastião Camargo. Sob a orientação, olhem só, de Leon Denis e Miramês. Então, ele escreveu esse livro inspirado por Leon Denis e Miramês. Então, ele é mais científico. Mais científico. Então, né? Ele é bem científico. Assim, ele traz essa questão dos espíritos elementais. Não sei se ele tem PDF. Eu faz muitos anos que eu tenho esse livro aqui. Então, até ele é um livro Eu bem não conheço. Oi? Eu nunca li. Eu não sei se tem PDF, que eu nunca olhei, porque eu tenho... Deixa eu ver se vocês enxergam aqui. Conseguiram ver ele? Então, Não, esse... eu não. Depois eu vejo na internet e coloco no grupo a capa do livro. Então, o livro é Leon muito Denis, interessante. que mais? Oi? Outro autor? O Leon Denis Sebastião Camargo é o que escreveu o livro, o médium, no caso, sob orientação de Leon Denis e Miramês. o Miramês. Miramês é o mentor espiritual do nosso grupo. Tá. Então, pessoal,
Alguém mais gostaria de algum comentário, algum questionamento? Muito bem. Então, vamos seguir aqui adiante. Muito bom, Gorete. Sempre é bom a gente trocar ideias, não é? Então, devemos, entretanto, considerar que, a despeito da ação providencial de Deus para com todas as suas criaturas, estamos vinculados aos resultados do nosso livre-arbítrio. Então, vejam que nós temos o livre-arbítrio para produzir o que quisermos, mas estamos sujeitos depois ao resultado, né, do que produzimos com o nosso livre-arbítrio, que é o que plantarmos e colhermos conforme o que plantamos. Então, dessa forma, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Então, não existe nada que façamos que não vão ser submetidas depois aos critérios da lei de Deus, não é? Então, pensemos bem em termos esse livre-arbítrio de como fazer uso dele, porque depois nós vamos responder pelo que fizermos, não é? Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Quando a gente... Um dia eu achei interessante, eu contar uma história para vocês. Eu estava indo na rua, assim, e indo duas senhorinhas de braço dados, assim, mas eu não conseguia passar por ela, porque a calçada é estreita, então eu ia indo atrás dela, assim, devagarinho. E eu vi uma senhorinha comentando com a outra. Né, fulana? Eu não sei sobre o que elas estavam falando, eu só ouvi essa parte, em que elas disseram assim, né, fulana, feio é roubar e não conseguir carregar, não é? Ah, quer dizer que se conseguir carregar não é feio. Então, essa é a ideia que às vezes nós temos. Ah, se eu roubar um pouquinho não tem problema. Não, tudo está submetido à lei de Deus. Não há uma folha que caia que o Pai não saiba, e não há nada que façamos que não tenhamos que depois que acertar, não é? Então, mesmo que tenhamos feito algo em que não tínhamos intenções e nos equivocamos, também temos que acertar. Claro que existem atenuantes e agravantes das nossas atitudes. Continuando, então, com as nossas mentes e nossos corações vinculados ao alto, ao Pai, agradecemos esse momento maravilhoso que tivemos, essa confraternização, estes ensinamentos que a doutrina dos Espíritos nos traz, que possamos, com esse aprendizado, tornar a nossa jornada mais suave, a nossa caminhada em direção ao alto, em direção ao Pai, mais iluminado, e possamos contornar os nossos obstáculos com maior tranquilidade, com maior clareza. Também pedimos os irmãos nossos, aqueles que não puderam participar do grupo hoje, que também sejam visitados pela espiritualidade maior, levando aos seus corações o conforto, a paz e a harmonia. Que possamos todos, em nossos lares, sermos beneficiados com essa paz, com essa harmonia, com esse entendimento que a doutrina dos Espíritos nos traz. Estão encerrados os nossos trabalhos. E assim seja.